Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã. Como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estamos aqui para dar continuidade àquelas questões da Brit Hadashah que nós havíamos comentado anteriormente. O vídeo de hoje tem um título interessante. Satanás caiu de onde? E para onde ele foi? Rebete, Shalom, como é que você está? Tudo bem? Shalom, tudo bem? Shalom a todos. Estamos de volta aqui para mais um episódio, né? do nosso livro, um pedacinho dele para ensinar um pouquinho sobre a palavra, vinda direto dos originais, né, Rabino? Verdade. Rebete, olha que coisa interessante. No imaginário popular, o céu está lá em cima da nossa cabeça e o inferno está embaixo. É interessante, né? É, o que a gente sempre aprendeu, que o céu é em cima e o inferno é embaixo. E é isso, Rabino? Não. Não é isso. Nós aprendemos errado, Rebete. Vai decepcionar a gente? De novo. Vamos fazer o quê? Nós queremos hoje, amados, explorar um texto que está lá no livro de Judas, tá? Capítulo 1, verso 6. Eu vou ler o texto para vocês, para que nós possamos começar a mostrar isso para vocês. Ele diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Olha só que interessante. Esse texto, ele parece que não tem uma relevância muito grande, não é verdade? Porém, aqui no original em hebraico, a palavra habitação, preste atenção nisso, a palavra habitação é maon. E o que significa maon em hebraico? Agora é que vem a coisa tremenda. Está no livro, né, Rabino? Está no livro. Nós estamos seguindo o livro aqui, né? Está na página 433 do meu livro aqui. Eu quero mostrar para vocês algo interessante. Antes de falar sobre Maon, eu gostaria de te falar que o céu, ele tem 7 níveis, ou seja, existem 7 céus. Então, o nível começa com o Vilon, tá? Que é o nível mais baixo. É o primeiro céu. Depois nós temos Raquia, que é o segundo céu. Depois nós temos Sherakim, que é o terceiro céu. Depois nós temos Zevul, que é o quarto céu. O nome do quinto céu, sabe qual é? Maon. Depois nós temos Mahon e depois Aravot, que é o último céu. Então, esse lugar que a Bíblia descreve que esses anjos, esses seres celestiais mensageiros caíram, é o quinto céu, o céu que é chamado de Maon. Olha que interessante, né? Eles caíram de lá e depois nós vamos falar da especialidade que tem nesse céu, né, Rebete? Sim. Mas eles caíram de lá, irmãos, e eles caíram para onde? É uma pergunta a se fazer, porque não é possível que eles saíram do quinto céu e foram para onde? Aí nós temos uma outra coisa muito interessante nas escrituras, e Yeshua vai falar sobre isso também e depois nós vamos comentar. Rabino Shaul também dá um toque sobre isso e eu quero também usar a palavra dele. No terceiro céu, tá? O terceiro céu, ele abriga uma coisa interessante. Você lembra que eu falei, que o terceiro céu ele é o Sherakim? O que tem no Sherakim? A tradição rabínica diz que lá tem o lugar onde se faz o maná para os anjos, e que os anjos fazem o maná que Israel comeu, tem a árvore da vida, e depois, mais abaixo dele, na seção sul, tem o quê? O Gan Eden e o inferno. Nossa. Uau! Então quer dizer que Satanás caiu do quinto céu, onde existem seres celestiais que se especializaram em louvor ao Eterno.
ele cai de lá e ele é jogado no terceiro céu, num local que foi preparado, que está em paralelo com o jardim do Éden, que é o inferno. Rebete agora. Quer dizer que eles estão em paralelo, não um em cima e outro embaixo. Não. Estão em paralelo. Exatamente. Então, Rebete, quando a Bíblia fala que eles caíram, essa queda deles foi do quinto céu para o terceiro, onde está o inferno. Sim. Olha só que interessante, só no judaísmo, Rebete, a gente consegue ter essa noção, porque não se tem isso dentro do mundo grego, ou greco-romano, né, em que os teólogos, eles começam a tentar explicar e tal, e dizem que o inferno, inclusive, está embaixo da terra, Rebete. Sim, é verdade. Ai. E como é que a gente faz com essa informação agora? Nós vamos agora, irmãos, compreender de uma forma diferenciada o que aconteceu. Essa queda deles se deu porque esse ser que nós conhecemos como Hassatan, Satanás, né? É o nome que foi dado a ele. Que é o adversário, né, Rabino? Que ele é um adversário, né? E ele provocou uma situação de conflito no quinto céu, porque ele, com toda a glória que ele tinha, ele queria se equiparar ao Eterno, ele queria subir até o sétimo céu, para poder, através de uma rebelião, sim, né, tomar o lugar do Eterno. E aí, irmãos, tem uma coisa legal, porque o Senhor falou assim para Miguel: vai lá, abafa tudo e já joga todo mundo lá no terceiro céu, no inferno, e deixa eles ali. O Senhor não precisou fazer nada, a não ser dar uma ordem. Sim. Para os rebeldes. Aí, antes da gente entrar aqui nos dois textos que eu quero falar, eu só quero mostrar uma coisa para você. Esses seres do quinto céu, a especialização deles era louvor. Rebete, nós estamos entendendo agora uma coisa: por que a música tem uma influência tão grande na humanidade? E é grande mesmo, né, Rabino? Que uma música, ela fixa na mente de uma maneira e penetra a alma, né? Sim. E ela prende a nossa alma, né? Verdade. Por isso que os louvores é importantíssimo, né? Rabino, vou pegar um ganchinho aí. A importância da gente ouvir louvores que exaltam ao nome do Senhor. Porque a gente vai estar invocando o Senhor, e tudo que a gente invoca vem, né? É verdade. É verdade. E de contrário aos louvores a Satanás, a música, né? Que é diferente de louvor. Que é diferente. Que as músicas voltadas para Satanás, ou até que fala de amor, né? Que na verdade a gente sabe que muitas vezes está sendo levada, mas para outro e não para o eterno. É verdade, Rebete. E olha só, isso é tão interessante, que a música, ela causa um poder de sedução. Sim. Ela, como você falou, ela prende a alma. Prende. Ela deixa a pessoa numa questão espiritual degradante. Eu não estou falando de louvor, irmãos, estou falando de música. Sim. Entendeu? Porque a música, dependendo da música que a pessoa escutar, ela fica arrasada. Ela fica deprimida. Essa é a palavra, Rebete. Até o tom da música faz diferença, né, Rabino? Quando você tá em louvores alegres, né? E assim, louvores que você pode bater palma, dançar. O nível de você é né? Claro que quando a gente também quer estar na presença do Senhor, é um choro, uma tristeza, você quer pôr um louvor num tom mais baixo ali, né? Que o pessoal chama de adoração, né? Adoração, né? Então, quer dizer, quanto o louvor influencia, né, Rabino? E outra coisa, ele traz memórias, né? É verdade. A música, irmãos, ela tem uma propriedade interessante, porque ela vai lá na alma, ela é conectada com momentos da nossa vida. Verdade. E aí o que o diabo faz? Ele se aproveita disso como se fosse um gancho para trazer aquelas lembranças do passado para assolarem a vida da pessoa. Então tudo isso é algo terrível que veio como influência
porque eles, quando caíram do quinto céu para o terceiro céu, eles acabaram chegando num ponto em que eles agora são especialistas em fazer esse tipo de trabalho. Com certeza, né? Ficou tanto tempo. Ou seja, ele está desde a fundação do mundo até antes, né? Então nós estamos chegando agora. Né? Ele não, ele já sabe como fazer, como prender, né? Como atuar na alma, na mente, né? É verdade, Rebete. E isso é muito importante. Eu gostaria agora de só ler um versículo para os irmãos aqui, que eu acho muito pertinente a gente falar sobre isso agora. Eu queria mostrar para os irmãos aqui um texto de Rabino Shaul falando o seguinte, lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 2, ele diz assim: conheço um homem no Messias que há 14 anos, se no corpo ou não sei, se fora do corpo também não sei, o Criador o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Olha só o que Rabino Shaul está dizendo. Ele diz que essa pessoa ouviu coisas inefáveis, das quais não era lícito ele comentar naquele momento. Então, onde é que ele provavelmente foi? Até o Jardim do Éden. Ele foi arrebatado até este lugar. Entendeu? Paraíso, né? Ao paraíso. Então, olha só, nós hoje temos inclusive experiências de pessoas que são arrebatadas, são levadas ao inferno. Então, isso é possível, segundo a Bíblia. Está aqui o Rabino Shaul declarar. Entendeu? E essa declaração dele é uma declaração um tanto quanto ambígua. Ou seja, você não tem certeza se foi no Gan Eden ou no inferno. Muito provavelmente deve ter sido no Gan Eden, né? Porque foram coisas maravilhosas que ele ouviu. Então não seria no inferno, obviamente. Né? Mas nós sabemos de irmãos e irmãs, né, Rebece, que têm essa experiência e eles voltam assim... impactados, né? Apavorados. É verdade. De verem esse lugar. Então, veja só que interessante, eles estão em paralelo no terceiro céu. Aí, irmãos, eu quero mostrar para você uma outra coisa que eu acho que também é muito interessante, que a gente não entende direito. Né? Yeshua, ele contou um negócio que o pessoal chama de parábola, que é a parábola do rico e do Lázaro. Aí, irmãos, já tem teólogo que fala que isso não existe, que isso foi uma invenção de Yeshua, que esse negócio era só um negócio para ilustrar. Lenda, né? Exato, era uma lenda para ilustrar o sermão de Yeshua e tal. Aí você fala assim, puxa vida, mas será que Yeshua faria um negócio desse? Vamos perguntar aqui, será que Yeshua faria isso? Né? Aí a gente tem uma coisa interessante. Ele diz assim que nisso que ele está contando, ele fala de uma pessoa rica, que aqui na terra o cara foi rico. Ele se vestia das melhores roupas e ele dava festas e tudo e comia muito bem. E tinha um mendigo, uma pessoa pobre, uma pessoa humilde que ficava lá cheio de chagas, com muitas doenças e tal. E ele queria se alimentar das migalhas que caíam ali. E ninguém dava nada para ele. Morreram os dois. Quando eles morrem, aí há uma inversão. O rico vai para o inferno. E o homem que era pobre, o humilde, ele vai para o Gan Eden. Fica rico, né? Nossa! A inversão é muito tremenda. Que coisa! Na terra estava rico, quando foi para o inferno ficou pobre, né? Aqui pobre, mas na eternidade rico, né? Mostrando uma coisa, né? O dinheiro ele pode ser uma bênção, sim, mas ele pode ser uma maldição também. Maldição. Porque a pessoa fecha o coração para os necessitados. Ele estava em frente à casa do homem, misericórdia. Você vê que significa que até as migalhas eles jogavam fora. E ele não podia nem comer migalhas, né? Verdade. E isso é uma coisa muito séria, irmãos. Nós temos que ser pessoas generosas. Aí, irmãos, o que aconteceu? O texto diz assim, que o pobre foi levado para o seio de Abraão, que também é um outro nome para Gan Eden, para o paraíso, tá? E do inferno, o outro estava no inferno, ele ergue os olhos em tormentos e ele viu
Lázaro do lado de lá, no seio de Abraão. Agora a pergunta é, como é que é possível isso? A resposta está nesse texto. Se esses lugares estão em paralelo, então isso significa que a comunicação é visual, mas não dá para transpor, ou seja, não dá para atravessar. Quer dizer, um consegue ver o outro, né, Rabino? Porque está em paralelo, né? Exatamente. Agora, imagine a situação. Aquele homem rico, ele teve tudo na terra. Mas hoje, naquele momento que aquela história que Yeshua contou que era uma realidade, eu quero só abrir um parêntese aqui para falar para o pessoal da teologia que Yeshua não inventou essa história. Como ele é o criador de todas as coisas, ele provavelmente presenciou isso e ele contou algo que ele viu. Sim. Porque ele é o criador, não é, Rebeca? Já sabia que estavam em paralelo os dois, né? E sabia que aquele era um fato real. Fato real. Não era uma lenda, como você falou. Sim. Não era lenda. Os irmãos estão entendendo isso? Então, na realidade, quando ele conta isso, sabe? Aí tem esse diálogo entre os dois. E aí o Senhor vem falando com ele. Ele ouve a voz do Senhor no inferno. Presta atenção, isso é muito importante. A gente entender isso aqui, sabe? E entender o seguinte, que aquele homem, ele teve tudo aqui na terra e não conseguiu abrir mão daquilo que ele tinha para poder ser salvo. Em paralelo, aquele homem humilde que não tinha nada, tinha o Senhor no coração dele, ele tinha a fé que o Mashiach viria. Ele estava aguardando pela vinda do Mashiach, ele não conseguiu ver o Mashiach, não viu. Mas quando ele chegou lá, encontrou com ele. É uma coisa maravilhosa, você é tremendo. Então eu queria que você pudesse entender isso, baseado aqui em Judas, capítulo 1, verso 6. Porque esse versículo aqui abre esse universo para entender essas outras passagens. Sem o hebraico não seria possível eu poder fazer uma afirmação dessa. Hoje eu estou aqui afirmando isso com base nos originais em hebraico, para te dizer o seguinte, isso não é lenda não. Aquilo que o Rabino Shaul viveu não foi um sonho de barriga cheia dele, não. Aquilo foi uma realidade espiritual, algo muito intenso, algo muito espetacular, que ele relata para deixar para nós um precedente, para que nós possamos, em nome de Yeshua, tomar cuidado com as nossas vidas e lembrar que o que aconteceu com Satanás e com os demônios, deles caírem do quinto céu para o terceiro e ali serem aprisionados, porque aqui fala que eles estão em cadeias e prisões. Entendeu? E aqui no texto eu vou explicando isso no livro. Agora eu não vou falar sobre isso, porque eu só quero mostrar para você que aquilo que está registrado na Brit Hadashah, que Yeshua fala e que o Rabino Shaul fala, aquilo não é lenda não. Esse texto prova para a gente que eles estavam falando a verdade. Entende isso? Por isso essa é uma coisa tão séria e é uma coisa tão intensa. E ele fala, aquele homem fala assim, o rico: Senhor, manda Lázaro lá para falar com os meus irmãos, eu tenho irmãos e tudo. E a resposta do Senhor é muito interessante, porque ele fala assim, tem Moshe e os profetas, ouçam. A pergunta é, Moshe estava vivo naquela época, Rebete, os profetas? Não. O que ele estava querendo dizer? É porque as sinagogas todas têm o estudo da Parashá, né, Rabino? Semanal, né, que a gente estuda, ou seja... A Torá. A Torá, né, vai lá que tem a Torá, eles têm todo acesso à Torá para estudarem e aprender as leis do Eterno, né? Sim. A vontade do Eterno. Verdade, Rebeca. Lembrando que a Torá é estudada em paralelo com os profetas que fazem o link. E nós, como judeus messiânicos, né, Rebeca, ligamos com a Brit Hadashah. E é lindo o estudo da Torá, né, Rabino, semanal, né, que é a Parashá, são porções, porque a gente pega desde Gênesis, Bereshit,
até Deuteronômio, Devarim, né? Então a gente vem numa sequência, a gente não pega as coisas pela metade. É né? verdade. Porque o Eterno tudo tem começo, meio e fim. Sim. Né? O Eterno, ele é muito de ordem, né? Didático. Yeshua, ele é didático, né? Ele sabe que nós precisamos do começo, meio e fim, né? Senão a gente acaba fazendo besteira e arrumando heresias, né? Porque tá pegando o texto no meio do caminho, né? A importância. Aí pega o texto isolado. Isolado, verdade. E eu quero então, irmãos, agora terminar esse vídeo te falando o seguinte. Puxa vida, ai. Desculpe, eu quero falar para você o seguinte. Você percebe a riqueza de coisas que existem na Brit Hadashah? Mas isso, irmãos, só é possível quando a gente tem a interpretação correta do texto. Os originais, né, Rabino? Exatamente. Faz toda a diferença o hebraico, né? Faz. É por isso que eu escrevi esse livro aqui. Deixa eu mostrar de novo para vocês aqui, olha. Tá? Tá aqui o livro. E esse livro aqui, na realidade, traz a análise de 6 livros da Brit Hadashah, com esse conteúdo que eu tô te falando. Sim. Entendeu? Então esse conteúdo, ele te ajuda a abrir e a expandir. Sem isso, como a Rebecca falou, não tem jeito a gente entender, porque você é bombardeado com informações greco-romanas, entendeu? Você é bombardeado com interpretações de pessoas que não conhecem de hebraico, não conhecem de tradição judaica, e tem um achômetro ligado. Sim, é verdade. Não é? É cada coisa que a gente ouve que você fala assim, Senhor, da onde a pessoa tirou esse negócio? Verdade. E lembrando, né, Rabino, que a mente de Yeshua, dos discípulos, tudo é voltado para o hebraico e não para o grego, né? Eles não tinham uma cultura grega, né? Ali, então era tudo voltado para as leis do Senhor, para a Torá, quer dizer, desde pequenininho a criança é ensinada isso, né? Então como que vai mudar meio de uma hora para outra? Agora eu vou seguir os deuses gregos, eu vou pegar uma cultura, né, da Grécia aí que veio e trouxe para nós. Não, a mente deles não mudaram nessa posição, né, Rabino? Por isso que o hebraico é importantíssimo, porque a gente volta para aquilo que está no original, né? É verdade. E Yeshua jamais ia falar em grego, né? Ele vai pegar a palavra, né, em hebraico, em aramaico, mas ele não vai pegar uma cultura cheia de deuses, né, Rabino? Misericórdia. Que é voltada só para a idolatria ao homem e ao corpo, né? Alguns teólogos dizem que ele falava em grego, né? Eu duvido isso e como eu concordo contigo quando você fala que ele não falava, porque Yeshua é judeu. Ele não era, ele é porque ele está vivo, tá, irmãos? Sim. Então, como a Rebecca falou, ele estava imerso na cultura hebraica, na cultura judaica, na tradição rabínica, Na Torá, né? na Torá, ele usou tudo isso. Inclusive tem um evento de Shaul de Paulo, né? Que ele tá no caminho e ele vê uma grande luz e ele pergunta, né? O Eterno, o Yeshua fala com ele: por que você me persegues, né? E ele ouve em língua hebraica. Está registrado no livro de Atos. Está registrado no livro de Atos. Quer dizer, Yeshua estava falando hebraico, ele não estava falando grego com Paulo, né? Então, assim, é muito interessante isso. Por que será que ele estava falando era em hebraico com Shaul, né, com Paulo? Verdade, né, Rebecca? Misericórdia. Mas vamos então terminar esse vídeo agora. Eu quero te convidar a fazer essa imersão, tá? Sim. Neste livro aqui. Adquira o livro, faça uma imersão nele e comece a aprender direto dos originais em hebraico. Detalhe, esse é o primeiro de 12 volumes que eu estou preparando. Então esse aqui está disponível para compra agora. Se você quiser, os dados para a compra vão estar na descrição deste vídeo. Você vai poder entrar em contato conosco e eu vou enviar o livro para tua casa,
tá bom? Mas não deixe de adquirir o livro se você quiser entender essa questão da queda de Satanás e outras tantas que estão aqui e que, permitindo o Senhor, daqui a algum tempo nós vamos fazer um outro vídeo falando de mais algumas coisas misteriosas que você ainda não sabe, que nós vamos revelar que estão na Brit Hadashah. Uma outra coisa só que eu queria colocar, né, Rabino? Quando você começa a lidar com o hebraico, você começa a familiarizar com palavras, que é muito importante, né? Igual hoje, as pessoas já ouvem falar shalom, né? Já está familiarizada com shalom. Então, quando a gente pega um livro que tem hebraico, você começa já a falar, olha essa palavra aqui, e tem, como ela tem o significado, né? Que nosso livro tem o significado. Sim. Você já começa a aprender algumas palavras em hebraico. Você fala, puxa, que legal, né? Você já começa, e daqui a pouquinho, você, quando tem mais interesse, Rabino, começa até a ler em hebraico. Verdade. Porque esse texto aqui, né, Rabino, no livro, tem também em hebraico, né, aqui, né? Tem. Não sei se está conseguindo ver. Tá aqui o hebraico. Tá o hebraico. É o português, depois o hebraico. É o hebraico. Então fica bom para daqui a pouquinho a pessoa aprender a ler. Assim que eu consegui ler foi dessa forma, né? Pegando as palavras devagar, fui lendo e hoje eu consigo ler o hebraico, né? Baruch Hashem. Então, esse é o nosso recado para hoje. Eu espero que a gente possa se ver no próximo vídeo. E, ó, a descrição tá aqui embaixo. Corra para adquirir o seu, porque nós temos poucos exemplares dessa pré-venda do livro. Que o Eterno abençoe sua vida. Obrigado por estar aqui conosco até agora. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá. Amém. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe.